episódio de contando histórias da Bíblia como se fossem uma grande fofoca. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Verônica e eu tenho um hiperfoco na Bíblia. Bom, então vamos lá. Dessa vez eu até cheguei a anotar algumas histórias que eu tinha achado. Só parando aqui rapidinho. Hiperfoco, se eu não me engano, é geralmente pessoas que têm algum espectro autista, né? Em que a pessoa ela fica muito fissurada em um tipo de assunto, né? Então, uma criança, por exemplo, tem hiperfoco em dinossauro, ela vai decorar o nome de todos os dinossauros e coisa do tipo, né? Tem pessoa que tem hiperfoco em carro e decora todas as marcas de carro, todas as peças de carro, né? E ela tem hiperfoco na Bíblia, né? Aí deve ser interessante, vamos ver aí. O engraçado do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele só tem pérolas, né? Aí a primeira história que eu acho muito engraçada é a história do Abraão e do Isaac. O Abraão, ele tá suave lá na caverna dele, de boa com o Isaac, o filho dele, o único filho dele. E aí Deus aparece pra Abraão e fala assim: ô Abraão, eu preciso que você me ofereça teu filho em sacrifício à minha pessoa. O Abraão fica tipo assim: mas Deus, esse menino é meu único filho, é meu primogênito, você é isso mesmo que você quer que eu faça? E aí Deus fala, é isso, você não é fiel a mim? Você não confia em mim? Você não acredita em mim? Então faz isso. Eu quero ver. O Abraão vai lá, leva o menino lá no topo. Aí, essa história ela é curiosa, né? Porque a gente tem um Deus que é onisciente. E aí, ele precisar testar, né, a fidelidade de Abraão não é uma coisa que é muito condizente com o atributo desse Deus, né? Não é compatível com esse Deus que é onisciente. Então, o teste ali não é algo que seja lógico. Parece mais ser o caso que o autor do texto, né? O autor do texto, que não tem nada a ver com Moisés, tá? Já tem vídeo até no canal explicando isso. O autor do texto quer passar uma mensagem, né? A mensagem ali de você ser fiel, de você, no caso, sempre obedecer a lei, as instruções sacerdotais, parece ser mais uma questão política do autor, né? Do morro que Deus falou que era pra levar. Amarra o menino numa estaca, né? E tava pronto pra, né? E as vias de fato de sacrificar o pop do menino, o pop do Isaac. Aí Deus aparece e fala, eu tava brincando. Ele fala, né, não precisa sacrificar o menino, né? Eu te dou um cordeiro aí pra você sacrificar. Eu só queria ver se você tava prestando atenção, só queria ver se você era realmente fiel à minha pessoa. Aí Deus, no Antigo Testamento, né, Javé, o nome dele é Javé. Eu adoro ver as coisas que ele fala, porque ele é tipo assim, ele é muito poucas ideias. Tudo que acontece que dá errado no Antigo Testamento, Deus fica, ai que saco, vou ter que fazer tudo isso de novo. Engraçado na parte que tem a Arca de Noé, né, porque eu não sei se vocês sabem, mas a enchente que teve lá da Arca de Noé, foi Deus que mandou ter a enchente, porque Deus falou assim, eu fiz esse negócio aqui, fiz esse mundo, mas o povo tá se matando, então eu vou fazer tudo de novo, vou mandar a enchente matar todo mundo. Só que ele não quis matar o Noé, né? Porque ele gostava do Noé. E o Noé podia ficar com a mulher dele, os filhos dele e as mulheres dos filhos dele. E aí ele tinha que construir a arca e levar lá o casal de cada espécie de bicho pra dentro da arca. Aquela história que vocês já sabem. Essa história dos bichos, eu até que acredito. A única coisa que eu não acredito é... O Noé, nessa época, ele tinha 600 anos de idade. E aí o filho mais velho dele tinha 100 anos de idade. Agora vocês vão me falar que naquela época, que era 2000 anos antes de Cristo, o Noé e a mulher dele ficaram 500 anos sem ela engravidar? 500 anos, 2000 anos antes de Cristo. Que não tinha televisão, que não tinha TikTok, que não tinha entretenimento. O único entretenimento era, né? A história da arca, eu acredito. Agora que ele ficou 500 anos sem engravidar a mulher dele, eu não acredito. Mas... Não, e detalhe, né? 600 anos e o cara é na ativa, né? O cara sem broxar, meu irmão. Aí complica, né? Aí fica complicado acreditar nessa história. Pô, o cara com 500 anos. Será que ele tava na fila? Como é que é a mulher dele lá? Ainda tinha óvulo? Pô, é complicado, hein? Rapaz. A história mais engraçada do Antigo Testamento, eu até grifei aqui. Eu até grifei. A história do Eliseu, né? O coitado do Eliseu, ele já era todo fodido, né? Porque ele já tinha visto o pai dele morrer na frente dele. Enfim, o Eliseu, ele já tinha muitas bagagens emocionais, né? E o pior de tudo era que o coitado do Eliseu, ainda por cima, ele era calvo. Vocês acham que hoje em dia os calvos, eles sofrem muita calvofobia, que tem um monte de gente zoando calvo? Vocês não sabem como que era nessa época. O Eliseu, ele tava indo pra Betel, né? Porque ele tava indo resolver algum BO.
como sempre. E no caminho dele, ele tava subindo lá um monte pra ir pra Betel, e aí uns meninos apareceram e começaram a zoar ele, chamar ele de calvo. Literalmente tá escrito isso aqui, ó. Começaram a zombar dele gritando, suba careca, suba careca. E aí o Eliseu, ele virou pra eles e... Cara, ela fala muito engraçado, mano. A Verônica manda bem demais, mano. Você tá doido. Fala muito engraçado, mano. E amaldiçoou eles em nome de Deus, né? Aí Deus mandou 2 ursas pra despedaçar os meninos. Tá falando aqui que as ursas despedaçaram 42 garotos. Caraca. 42 meninos que chamaram o Eliseu de calvo. Se você tá aí chamando teu amigo de calvo, falando das entradas dele, fica sabendo que Rapaz, aí complica, né? E eu fico impressionado assim, cara. Como é que 2 ursas, né, pegaram 42 moleque, né? E eu fico pensando assim, né? Como é que 2 ursas pegaram 42 moleque, né? Rapaz, aí é complicado. As ursas ali de flecha, né? Se eu não me engano, o maior ataque humano, assim, em relação a urso, se eu não me engano, não passou de 10, né? Passou de 10. Então atacar 42 crianças que não correram, as ursas de flash, como é que é isso aí, cara? Rapaz, fica estranha essa história, né? Fica complicado. se Deus criou o mundo em 7 dias, mas no 7º dia ele descansou, então ele criou o mundo em 6, né? Não foram 7. Ou será que o 7º dia ele conta como tempo hábil de trabalho? Porque o trabalhador ele precisa descansar. Seria Deus o primeiro CLT da história? Ou será que ele usou o 7º dia para recarregar a bateria social dele? Vocês já pensaram nisso? Boa noite, meus bíblias. Deus tava na escala 6 por 1, mano. Muito bom, mano. Muito bom isso aqui. Foco na Bíblia, mesmo não tendo nenhuma religião. Então hoje vamos para Gênesis. Ainda não tinha contado a história de Gênesis aqui. Eu li faz tanto tempo. E aí eu já tinha feito todos os meus questionamentos, todas as minhas anotações. Eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Então vamos lá. Bom, eu queria fazer o meu primeiro questionamento, minha primeira pergunta, porque ele já vem antes da primeira fase. Qual que foi a motivação de Deus para fazer o planeta Terra, né? Tava de boa e aí foi tipo um pensamento intrusivo. Ah, vou fazer um planeta aqui. Aí o segundo questionamento ele tá atrelado com o primeiro. Aonde que ele morava? Aonde que ele estava antes do planeta Terra existir? Ele morava em outro planeta que talvez ele tenha feito não tenha dado certo, foi um projeto aí inacabado, ou ele morava num nada, morava num vazio, e aí ele falou assim, nossa, tô muito sozinho aqui, vou fazer um planeta. Bom, então vamos lá, no primeiro e no segundo... Não, são as questões pertinentes, interessante, né? Por exemplo, quando e onde Deus estava antes de criar o universo, o espaço, o tempo, né? Você que é crente aí, você que é religioso, você é para pensar nisso? Quando e onde Deus estava antes de pensar em criar o espaço-tempo? Rapaz, é uma pergunta complexa, né? Porque se ele vai pensar alguma coisa, eu vou pensar em criar ou não criar um planeta, ou criar um universo. Para ele pensar, tem que passar um tempo ali para ele pensar, né? Tem que ter um espaço para ele estar em algum lugar. Então é interessante essa questão dela, né? E mostra como que tem problemas essa hipótese de que Deus criou o universo, né? Criou o tempo e espaço, porque senão você cria esses paradoxos aí, né? Esses pensamentos complicados. Por que um Deus que é perfeito, que já tem a plenitude de tudo, vai desejar algo ou carece de algo, né? Como o da Bíblia, que carece de adoração? São perguntas interessantes, né? Muito bacana aí o pensamento da Verônica. No terceiro, no 4º dia, ele foi lá e ele fez luz, fez terra, fez água, fez os bichos, etc e tal. E aí, no 6º dia, que ele terminou de fazer, terminou o trampo dele. Aí ele foi lá, bateu o ponto, no 7º dia ele descansou. Aí vou revelar um negócio aqui pra vocês, que eu só fui descobrir depois quando eu fui ler a Bíblia. A motivação do porquê que Deus quis criar o ser humano. Então, basicamente, ele fez as plantas, né? Só que não chovia, naquela época não chovia. Então, ele precisava de alguém para pegar a água do riacho e regar as plantinhas. A motivação de Deus para criar o ser humano foi literalmente para regar as plantas dele. E você... Caralho, é muito bom, mano. É o que não faz sentido, né? Historicamente falando, biologicamente falando, porque as plantas saíram das águas, né? Antes mesmo até dos animais, né? Antes dos insetos, então dos anfíbios, né? Então, antes de ter essa transição evolutiva, já tinha planta
na terra, né? Então não precisava de humano, de ninguém para arar a terra, para plantar ou coisa parecida, né? Aí deixando seus cactos na sua casa morrer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou bióloga. Uma E informação aleatória que eu joguei aqui. Aí ele botou o Adão pra morar lá no Jardim do Éden, pro Adão ficar regando as plantinhas de Deus. Aí no Jardim de Éden, Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim. E ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o Adão não podia relar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia comer a fruta da árvore do bem e do mal. Aí que vem outro questionamento. Por que Deus colocou a árvore se ele não queria que o Adão chegasse perto? E Deus fala... outra questão interessante, né? Se Adão e Eva não tinham conhecimento do que era bem e mal, do que era certo e errado, como que um Deus vai colocar uma árvore com um fruto ali no meio do jardim sabendo que eles não têm noção disso? É que nem você colocar um pote de um bombom envenenado. Pensa assim, você coloca um bombom envenenado no meio da sala e fala para uma criança de 2, 3 anos, ó, não come aqui, tá? Não come aqui, porque no dia que você comer chufurúnfulas, a criança não vai entender, né? Não vai entender aquilo. Aí depois você sai, você tá olhando ali nas câmeras da sua casa, que chega uma pessoa e fala assim, não, pode comer. Seu pai, sua mãe não quer que você coma porque querem comer depois, mais tarde para comer. Eles só não querem que você coma antes deles, né? E aí a pessoa autoriza a criança a comer, a criança come. A culpa é de quem? É sua ou da criança? É sua, né? Então é a mesma coisa aqui, né? Um pensamento interessante dela. Fala pro Adão que se ele comer o fruto, ele com certeza vai morrer. Mas, ó, spoiler, ele come o fruto e ele não morre. Por quê? Porque que antes, se ele comesse, ele ia morrer, e aí depois que, quando ele come de verdade, ele não morre. O Adão, ele tava muito só. É porque esse texto bíblico ele é bem específico, né? No dia que comeres, certamente morrerá. E aí ele não morreu, né? E a serpente tinha dito que ele não iria morrer. E de fato ele não morreu, né? E não, eles não eram imortais, tá? Lá no paraíso, por quê? A imortalidade tinha a ver com a árvore da vida. E eles, no caso, não tinham como serem imortais porque eles tinham que comer dessa árvore da vida. Entende? Então, assim, por isso é até o motivo da expulsão deles, para que eles não comam da árvore da vida e sejam imortais como os deuses. Mas eles se tornaram conhecedores do que é bom e do que é mal, assim como os deuses, né? Ali no capítulo 3. Mas ele não tem a questão da imortalidade, tá? Como muita gente pensa. Senão, nem faria sentido Deus falar no dia que comeres certamente morrerás. Senão, como eu disse, eles iriam entender chufurúnfulas, né? Vamos lá. Sozinho, né? Tipo, tava meio sem ter o que fazer. Aí Deus falou assim: ah, vou botar uma namorada pra ele. E aí ele criou a Eva, que no caso é Ivete Sangalo na minha cabeça. Eu imagino a Eva como Ivete Sangalo e eu imagino o Adão como um cara muito Faria Lima, bem padrão. Aí Cara, temos a personagem que é a primeira futriqueira, a primeira Maria Fifi da história da humanidade, que é a serpente. Ela chega na Eva e fala assim: nossa, eu não acredito que Deus não deixa vocês comerem o fruto daquela árvore. Por que não? Aí a Eva fala, né, assim, ai não, porque ele falou pra gente que se a gente comer, a gente morre. E a serpente, ela vira e fala assim: não, imagina, eu não acredito que ele falou isso pra vocês. Quer saber? Ele falou isso pra vocês, que se vocês comerem, vocês vão saber o que é o bem, o que é o mal, vocês vão ficar melhores do que Deus. Aí a Eva foi lá e comeu o fruto, né? E se lascou. Fala aqui que a árvore, ela tentava o apetite. E outro questionamento: o fruto proibido era o quê? Era uma maçã? Era um pêssego? Qual fruto que era? Eu imagino sendo uma maçã. Aí nisso que eles comeram a fruta, eles perceberam que eles estavam pelados. Eles descobriram, eles ficaram com vergonha. Mano, eu acho essa parte muito engraçada aqui. Em seguida, eles ouviram Deus passeando no então tu vê, eles descobriram que estava pelado e ficaram com vergonha. Tu vê que eles eram tipo crianças inocentes, ou até mais inocentes que crianças, né? E aí como é que você, hoje adulto, né, em 2025, acredita que a humanidade está pagando os pecados de dois seres mitológicos, né, que tinham a inocência de uma criança, cara? Como é que você vai punir crianças que nem sabem o que estão fazendo, entendeu? jardim a brisa do dia. Tipo, Deus. Eu fico imaginando essa cena. Deus passeando assim no jardim, tipo, olhando as plantinhas dele, tipo, ai, tá tão bonitinho isso aqui. Eu criei um moço pra regar minhas plantas, ele é tão bonzinho, menino. Só que daí o Adão ele se esconde de Deus, né? E aí Deus fica tipo assim, Deus vendo o Adão escondido atrás de uma árvore, o Adão e a Eva escondidos atrás de uma árvore, fica assim, por que
vocês estão se escondendo de mim? E o Adão fala assim, é porque eu tô pelado. E ele, tipo assim, mas você tava pelado esse tempo inteiro, menino. Tipo, e daí? Deus falou assim, meu Deus, vocês comeram o fruto, né? Eu falei que não era pra comer. E aí? E aí você nota que esse Deus ele não era na mente do autor da Bíblia hebraica, né, onisciente, porque ele pergunta onde está Adão, né? Ele pergunta se eles comeram o fruto, né? E aí esse Deus ele parece que não tem ali onisciência, tanto isso é verdade que tem o teste do Abraão que a gente já viu no outro vídeo. Tanto é verdade que ele tem que descer para analisar a Torre de Babel, né, para ver se de fato o que estava acontecendo ali, e depois ele tem que subir para avisar os demais, né? Então os deuses na mente do autor ali da Bíblia hebraica, ele não era onisciente, tá? Tem essa problemática aí, que é muito interessante, né, para a gente ver como é que era o pensamento antigo, né, como é que eram os deuses construídos na mitologia, né? Agora, e a Ivete Sangalo, no caso a Eva, ela virou e falou assim, a serpente me enganou. Ela me passou uma lorota. Lorota! Eu imagino que a Eva e o Adão, eles não... Na verdade, se você reparar, a serpente não mentiu, né? Tudo que a serpente falou aconteceu. No dia que eles comeram, eles não morreram, né? não morreram porque eles comeram o fruto, porque Deus botou a culpa na serpente, que foi a futriqueira da história, né? Que se ela não tivesse se metido em assunto que não era dela, o jeito que Deus castiga a Eva, fazia ela sofrer muito com a gravidez, né? Então, basicamente, é por conta dessa filha da puta dessa serpente que a gente tem TPM. Achei nada a ver isso daí, porque eu não tenho nada a ver com essa serpente, não sei nem quem é. Eu, hoje em dia, eu tenho que sofrer com o TPM por causa dela. Achei nada a ver. É bom, tá com 10 minutos de vídeo já. Eu ia contar a história do Caim e do Abel, mas isso fica pro próximo vídeo. Muito bom aí o vídeo da... E tem uma questão interessante, né? Se Jesus, de fato, ele já pagou o pecado na cruz, já pagou o pecado de Adão, como é dito no Novo Testamento, né? Se ele pagou o pecado, por que a mulher ainda está sofrendo com dores de parto? Por que o homem ainda tem que trabalhar? Por que as pessoas ainda morrem? Né? São coisas aí que são bacanas para a gente refletir, para a gente questionar, né? Porque muita gente ainda acredita nessa mitologia, né? Acredita que de fato viemos de Adão e Eva, porque foram doutrinados assim desde a infância, né? Por pais, por pessoas religiosas, né? Pela sociedade, por filmes, animações, por séries. E aí as pessoas acreditam que Adão e Eva é literal, que existe de fato um homem barro, uma mulher costela, né? Que existiu uma cobra falante. Isso é uma fábula, né? Então tudo aquilo ali tem uma representação que o autor quer trazer uma mensagem, quer trazer um condicionamento para as pessoas, e muita gente bota como se fosse literal o texto, né? E aí a gente teria uma terra de, sei lá, 6.000 anos, né, de idade, 6.000 anos, e não faz sentido, né, gente? Hoje, com o avanço aí da ciência, da tecnologia, a gente já sabe, né, que o ser humano ele veio de um processo evolutivo. Aí a gente sabe que tudo isso levou milhões de anos, né? Desde o período ali cambriano, ediacarano, né, para cá. Antes até, se a gente for colocar a origem da vida, 3,5, 4,2 bilhões de anos atrás. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né, da gente questionar, enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes, as nossas origens de forma científica, né? E estudar a história para ver como que era o pensamento dos ancestrais, né, dos nossos antepassados, como é que eles pensavam. Tem o mito de que o homem vinha do milho, né? Tem mito de vários povos ali, de como que os homens surgiam na antiguidade. Todos relatos muito curiosos, né? Muito curiosos, mas que hoje não coadizem com aquilo que a gente sabe com a ciência. E se você quer se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendação e aqui o botão para se inscrever. Um grande abraço a todos vocês, não se esqueça de deixar o like, de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijo, fui, compartilhe o vídeo, tchau, tchau, tamo junto!